Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem da programação do 28º Seminário do Cinema Brasileiro, que integra a programação da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que tem como tema central: que cinema é esse? De hoje até o próximo sábado, dia 1º de fevereiro, mais de 160 profissionais estarão no centro de 50 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast também da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. O debate desta tarde integra a programação de homenagem à atriz Bruna Linsmeyer e traz como tema o percurso da atriz. Propõe apresentar e discutir o percurso da atriz, uma das artistas mais emblemáticas de sua geração, com uma carreira marcada pela coragem e versatilidade. Ela transita com maestria entre o cinema independente e produções televisivas de grande sucesso. A atriz, que iniciou sua trajetória artística aos 16 anos, acumula papéis icônicos em novelas e filmes, sempre com uma postura inovadora e provocadora. A 28ª edição da Mostra Tiradentes homenageia Bruna Linsmeyer e destaca não apenas o seu talento, mas também o seu engajamento com uma arte ousada e rebelde, refletindo as lutas e o espírito de sua geração. Convidamos, então, para compor esta mesa, a mediadora deste debate, Mariana Quinn, curadora de curtas da Mostra de Cinema de Tiradentes. E a homenageada do evento, a atriz Bruna Linsmeyer. Como convidados, Clary Ribeiro, diretor do filme Se Eu Estou Aqui é por Mistério. É Clary mesmo? Clary Ribeiro. E Maiara Santana, diretora e roteirista. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Petrobras, patrocínio CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BB Asset, CSN, Caixa, Engea, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional Senac Sesc em Minas, SPCine, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, apoio, Prefeitura de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival Scoop, MAF, Mística, Naimove, O2Pós, Retrato Filmes e Deente. Idealização e realização, Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate conta com acessibilidade de Libras, será gravado e disponibilizado na plataforma do evento mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita aos participantes gentileza não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, pedimos a gentileza de falar no microfone e se identificar dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Passo, então, agora a palavra para a mediadora do debate, curadora, Mariana Quinn, que fará a abertura da condução dos trabalhos. Obrigada e desejo a todos um ótimo debate. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Obrigada pela apresentação. A gente tem um desafio aqui, que é dar continuidade a essa grande festa de aniversário de Bruna Linsmeyer. Festa de 15 anos. 15 anos de carreira. Exatamente.
E como a Bruna chamou isso, né, que está sendo para ela um grande evento de um grande e intenso aniversário. Então, esse desafio é para continuar a homenagem à Bruna, jogando luz ao processo criativo dela, isso já foi um pouco anunciado, e as questões profissionais, e jogando luz a coisas que não estão nos textos do catálogo. Tem 2 textos sobre a homenagem, um sobre os filmes que compõem a mostra de homenagens, parte da programação vai ser online e parte vai ser exibida aqui. E tem um texto sobre a carreira da Bruna e tem uma entrevista feita com a Bruna, uma longa entrevista feita pelo Pedro Guimarães com a Bruna, que é um ex-curador aqui de Tiradentes também, de curtas. Então, a ideia é transcender as informações que já estão disponíveis, né? Alguns textos do catálogo estão no site, então vocês podem acessar também essas informações ali. Bom, mas ainda querendo transcender isso, eu vou pedir licença para ler algumas coisinhas para dar dimensão da nossa homenageada, né? Jovem e com uma carreira já muito longa, e por que é tão significativo para nós fazer esse gesto de homenagear uma atriz com uma proeminência como a Bruna, e mesmo sendo jovem. Bruna Lins Meyer é tanto uma atriz popular de televisão, quanto uma artista que trafegou por diferentes projetos de cinema. Catarinense, se mudou para São Paulo aos 16 anos para estudar teatro e trabalhar como modelo. Estreou na televisão em 2010, na série Afinal, O que Querem as Mulheres, de Luiz Fernando Carvalho, e, na sequência, engatou uma série de novelas como Insensato Coração, Gabriela, Amor à Vida, Meu Pedacinho de Chão, do qual ela foi protagonista, A Regra do Jogo, A Força do Querer, Sétimo Guardião e a primeira fase do remake de Pantanal. No cinema, estreou em 2013 na produção estrangeira Rio Eu Te Amo, ao lado de Rodrigo Santoro, e na década que segue, desde então, realizou mais de 16 filmes, com destaques para os longas-metragens A Frente Fria que a Chuva Traz, de Neville de Almeida, O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, O Banquete, de Daniela Thomas, O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, Medusa, de Anita Rocha da Silveira, Baby, de Marcelo Caetano, Baby vai passar aqui, inclusive, né? Acho que amanhã às 15, salvo engano, na tenda, e Cidade de Campo, de Juliana Rojas. Para além dos longas, a sua filmografia chama a atenção por uma substantiva presença de filmes de curta-metragem, coisa rara para uma atriz já consagrada. Ela atuou em Alfazema, de Sabrina Fidalgo, Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, de Eri Sarmé, um filme de 2021 que esteve na Mostra Foco, da Mostra de Tiradentes, 25ª edição, e ganhou a Mostra Foco, inclusive, e é um filme que também vai ser passado aqui, na mostra de homenagem. E também atuou em Se Eu Tô Aqui é por Mistério, de Clary Ribeiro, diretor que está aqui, e teve o filme exibido, Se Eu Tô Aqui por Mistério, na Mostra de Cinema de Tiradentes do ano passado. Nos próximos meses, Bruna ainda estará no elenco da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, de Marcelo Gomes e Carol Minen. No longa Bate e Volta a Copacabana, de Juliana Antunes. E nos curtas-metragens, Sandra Roque, com a direção da Maiara Santana, algo que vocês vão poder falar mais, e no curta Virtuosas, de Cíntia Bittar, que é uma participante muito ativa aqui do Fórum de Tiradentes, essa diretora, inclusive. Bom, feito esse preâmbulo, vou fazer uma introdução à minha primeira questão para a mesa, e aí quero convidar também Clara e Maiara que se coloquem à vontade, Clara e Maiara, que se coloquem à vontade quando quiserem, assim, tá? Para além das questões que eu vou direcionar diretamente para vocês, e a Bruna está aqui para nos responder tudo e contar tudo que puder. Bom, eu vou fazer uma citação de uma fala da Helena Inês, atriz e diretora, que foi colocada num artigo no site Mulher de Cinema, um artigo que tinha, na verdade, uma reportagem com a Helena Inês, que tinha como título A Voz da Musa é o Silêncio. E aí eu vou falar para vocês aqui a citação dela.
Helena Inês, perguntada sobre como é ser musa de um cinema de invenção, né, na época que ela começou atuando, e o que isso fez com a carreira dela. Ela conta o seguinte: me parece que musa não supõe protagonismo, e sim inspiração. Isso é péssimo, né? Para uma mulher é péssimo. Talvez para os musos seja ótimo ser muso, mas a mulher fica como um objeto do olhar, uma inspiração passiva. A voz da mulher tem de ser o silêncio quando é musa. Então é muito perigoso ser musa, muito mesmo. Se você acreditar nessa, você pode ficar completamente neurótica. E aí eu vou fazer a pergunta para a mesa, para a Bruna, especificamente. A alcunha de musa marca muitas vezes e restringe muitas vezes a carreira de mulheres artistas de cinema. A Bruna, em seu início de carreira, parecia que estava sendo catapultada a esse lugar de nova e jovem musa do audiovisual brasileiro e fez guinadas que subverteram e transcenderam essa limitação. Frente à primazia da presença física e do rosto de atrizes e atores para as elevações e intensificações possíveis pela fotogenia nas obras, a Bruna chega a trabalhos recentes que sua força de atuação pode prescindir de sua imagem corporal acabada, de sua persona artista-atriz como figura pública e capital agregador de valores para os atores dos filmes. A Bruna chega a trabalhos recentes em que a força de sua atuação pode prescindir até mesmo de um reconhecimento cristalino de sua voz. Um exemplo, que acho que terão outros que a Bruna vai poder comentar, é a sua inusitada e inovadora escolha para dar vida à cobra Salacione no curta-metragem Se Eu Tô Aqui É Por Mistério, de Clary Ribeiro, que tem no elenco justamente Zezé Mota e Helena Inês. Então, eu queria que vocês comentassem. Por essa introdução, pelo carinho, né, de compor essas perguntas que vão se seguir. Eu acho que... Eu penso... Bom, eu conheci o Clary porque a gente fez Uma Paciência Selvagem, me trouxe até aqui. O Clary foi ator e também montador do filme, então a gente começa uma parceria lá que vai se transformando quase numa trupe, né? A gente tem vários projetos e trabalhos juntos, depois a gente faz o Se Eu Tô Aqui e outros ainda que virão. Então, a minha sensação é de muita confiança, então qualquer coisa que ele me chamarem eu vou fazer. Mas eu acho que porque eles também têm um olhar provocador e generoso para a minha figura no mundo. E isso me interessa também encontrar esses parceiros assim de trabalho. Então, a Salacione, eu acho que o Clary pode contar coisas muito legais desse processo, aproveitar que ele está aqui. Mas a gente brincou muito com som, a gente trouxe várias referências do que eram as cobras representadas tanto em animações ou em filmes de live action, assim. Mas brincar com uma coisa sussurrada também, com um desenho que você não queria essa coisa que a cobra tinha, né? Mas como trazer uma certa sinuosidade na voz que a cobra tem. Não é uma voz muito normal, né, do que a gente espera que poderia ser a voz de um personagem, então tem muitas nuances, é uma voz muito cantada. Mas eu fico pensando em outros, para depois passar para o Claro e falar sobre isso mais especificamente, de outros projetos assim também que, sei lá, quando eu faço Medusa, por exemplo, que para quem não viu, eu vou dar spoiler, mas eu sou uma personagem que, por ser considerada muito livre, eu sou agredida por outras mulheres e jogam um ácido no meu rosto. Então eu fico com o rosto desfigurado, eu passo horas e horas fazendo uma caracterização para ficar com o rosto todo queimado e desfigurado. Quando a Anita Rocha da Silveira, que é a diretora, e a Vânia Catani, que era a produtora do filme, me chamam, pensam em me chamar, a Anita fica um pouco receosa se eu vou aceitar ou não aparecer na tela assim, porque é basicamente assim que eu apareço no filme.
E é uma coisa que eu falei, não, eu admiro muito o trabalho da Anitta e queria muito fazer, e achei gostoso poder brincar com essa imagem, né, que tem de mim. Então, quando a gente faz, por exemplo, acho que o próprio Paciência também, né, o lugar da beleza, do que é a beleza de uma mulher, é deslocado no Paciência Selvagem, porque é a beleza sapatão. O olhar do que é a beleza sapatão numa mulher é construído por uma comunidade queer, que faz parte, Clary, o Eri, enfim, todo mundo ali. Então, desloca um pouco o que é essa beleza, né? A expectativa dessa beleza. Enfim, não sei, você quer falar um pouquinho da Salacione? Você compôs lente, né, numa Paciência. É. Você falou. Sim. Sim, foi muito legal, porque as pessoas... enfim, valorizam muito um olho azul. Então, foi muito legal poder brincar disso também, né? De tirar esse foco da minha imagem, de um olho por causa da cor que chama muita atenção, e historicamente tem muitos símbolos, então tirar um pouco dessa primeira camada e poder enxergar outras coisas. Então, foi uma proposta do Martin Charret, que era nosso diretor de arte, junto com o Eri. E eles também estavam numa vibe assim, meio Anitta com Medusa. Será que ela vai topar? E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que muda toda a composição também de cores, figurinos, tudo muda assim, né? Então eu gosto dessa coisa da transformação, da modificação, de cabelo, né? Para o Cidade Campo, quem propôs raspar o cabelo fui eu. A Ju, no começo, ficou assim, será? Mas é porque eu tinha vindo de fazer a Madeleine do Pantanal e eu estava tão Madeleine... que eu falava, a gente não ia ter um intervalo, né? Eu terminei de filmar o Pantanal e na semana seguinte eu já estava ensaiando o Cidade Campo. Então, essa mudança radical de visual, estética, me ajuda também a reencontrar um outro corpo, assim, porque acho que eu falei isso ontem um pouco, a maneira como a gente se veste e compõe uma personagem esteticamente altera a maneira como as pessoas vão olhar para você, e isso, consequentemente, altera a maneira como você se olha e como você se encaixa no mundo. A gente sabe que é assim, né? Você fala, vou botar uma roupa super poderosa hoje, que eu vou me sentir aberta, com cor ou com pele à mostra, ou não, hoje eu vou estar mais fechada, porque não estou afim de ser tão vista, por exemplo. Isso acontece com os personagens. Então, tirar esse cabelo foi também uma forma de me encaixar num corpo de outra forma e quase que uma ferramenta de velocidade dessa transformação, de sair de um cabelão louro que vinha até o peito para esse cabelo raspado. Então, eu acho que essas alterações físicas, elas são ferramentas de trabalho, assim, e eu gosto de usar elas. Eu acho que elas são muito úteis. Eu acho que é muito fácil para a gente colocar a Bruna nesse lugar de musa, né? Para a gente não, enfim, para as pessoas em geral. Porque, de fato, a Bruna é muito linda, né? Ela é muito gata. Então, eu acho que para a gente... Obrigada, amiga. Eu acho que, para a gente, enquanto diretores, né, é mais interessante propor, né, novas características que talvez desloquem a Bruna dessa beleza que é padrão. E por isso que eu acho que em Baby foi muito legal a sua caracterização de personagem, assim como também no filme do Neville, né, A Frente Fria que a Chuva traz. Porque eu acho que são caracterizações, né, que conseguem fazer meio que o impossível, que é te deixar entre muitas aspas feias, sabe? Tipo, e é muito legal, porque eu fico pensando que eu trabalho com publicidade também, né, e já trabalhei com atrizes em campanhas de publicidade, atrizes muito grandes e, enfim, que têm uma preocupação o tempo inteiro de estar bela em cena, né, que estar bela... cabelo, toda hora tem uma pessoa que vai ali ajeitar o cabelo, e o quanto que isso é aprisionador também, em certa medida, porque você começa a se entender dentro dessa lógica desse olhar externo, né? E eu acho que a Bruna consegue escapar completamente disso, até por uma vontade muito genuína e própria dela de se deslocar desse lugar, porque quando a gente conhece mais a Bruna, toda essa imagem de uma possível musa cai por terra, porque ela é muito doidinha, assim.
Então, não Trouxe faz amigos para sentido. falarem a verdade nesse palco, gente. Foi isso que eu fiz. Então não faz nem sentido a gente reproduzir esse estereótipo, né, nos nossos filmes, até porque eu acho que uma coisa que a gente precisa falar aqui, que eu até senti um pouco falta da gente falar ontem, né, na homenagem, é que a Bruna, além de ser uma atriz fenomenal, ela é uma ativista pelos direitos LGBT, né? Isso é uma parte essencial assim de quem a Bruna é, dessa composição maravilhosa aí de coisas que se formam. E, para mim, enquanto diretor que está interessado em pesquisar cinema queer e fazer cinema queer, eu não acho que faz sentido a gente ficar reproduzindo, né, esses mesmos estereótipos e padrões de beleza. Então, acho que esse match de nem ter a Bruna em cena acabou que abriu tantas possibilidades para a gente que, inicialmente, eu tinha chamado a Bruna para fazer só uma participação especial. Seria uma coisa até um pouco menor. Só que, conforme a gente foi se entregando ali para o processo, porque, como ela fez uma cobra, a gente teve a oportunidade... E era uma cobra, um animal mesmo, né? E era uma cobra que se comunicava por telepatia com a personagem da Aretha Sadiq no filme. A gente teve a oportunidade de gravar essas falas depois. Então, isso abriu um novo mundo de possibilidades e foi tão gostoso e divertido esse processo, porque ele também foi feito com muita calma, sabe? Diferente da correria do set de filmagem, não sei o quê. Então, a gente conseguiu se juntar, pesquisar, ouvir músicas, pensar essa coisa da sinuosidade da voz sem cair num lugar óbvio de como uma cobra falaria, com umas coisas assim, meio sibiladas, sabe? Então, esse processo todo foi muito gostoso. E eu acho que é isso que estabelece essa confiança também que a Bruna falou, que se eu chamar ela para fazer qualquer coisa, ela vai aceitar. Porque é uma relação muito de mão dupla mesmo, sabe? Bom, acho que é um pouco isso, né? Sim, porque as relações, eu lembro que você falou que ela foi se transformando um pouco numa narradora da história. Isso. E que não era isso. Uhum. Eu ia chegar nesse lugar, acabei me perdendo. Porque a troca foi tão legal e a gente teve tantas possibilidades nessa pós que a personagem cresceu, exatamente. O personagem virou a narradora do filme, que é essa voz telepática que vai guiando o espectador ali, sabe? Então... Eu lembrei que a nossa maior ref era... Sabem o filme Suspiria? Daí tem a música do Suspiria, e aí tem uma hora na música que é assim... Aí era essa a referência. Uhum. Pois é. Eu chegarei mais evidentemente em Maiara. Essa foi, teoricamente, a pergunta mais direcionada para Clary no diálogo com Bruna, e vai ter uma que é mais direcionada para Maiara no diálogo com Bruna, mas pode ficar à vontade para ir se colocando. Oi, gente. Oi, boa tarde. Queria primeiro agradecer pelo convite do festival e da Bruna. Tipo, eu entendo que a gente está aqui para falar da Bruna sobre enfim, como é que ela chegou até aqui no cinema, mas especialmente para falar sobre o cinema que nos une aqui na mesa, assim, o cinema que a gente quer fazer, o que a gente acredita, o que a gente fabula, o que a gente nem sabe ainda, que é o caso do meu filme, porque ele não está feito. Então, enfim, estou aqui, mas nessa perspectiva de futuro, de um filme que vai acontecer, vai acontecer. Então, enfim, assim, agradecimento geral. Tipo, sobre essa fala específica, enquanto vocês falavam, eu fiquei tipo, caramba, é muito maluco. Que no meu filme ela faz uma gata. Tipo assim, no meu filme foi uma das primeiras coisas que eu falei assim, Bruna, eu quero que de fato ela seja uma mulher bonita, um exercício do tipo, ela não vai ter vergonha de ser bonita. E depois a gente começou um trabalho muito interessante de construir o que tem por trás dessa mulher bonita, que é uma imensidão de fragilidades e falhas, assim. É um personagem extremamente humano em suas falhas e inseguranças, então é um exercício muito mais do eu, quando eu falo eu enquanto personagem, de como é que por trás dessa coisa da beleza, da musa, ela não chega a ser uma musa, porque, enfim, ela vem Ela é caótica. Ela é caótica, ela é maluca, eu amo personagem maluca, e como Clary falou, é meio maluca, de fato, então, com todo respeito aos pais da Bruna. Mas, assim, ela vem de um lugar caótico, onde ela tem consciência dessa beleza e das coisas que ela traz. Ela também vem de um lugar de subúrbio. Então, assim, é outro tipo de leitura dessa beleza.
E só para complementar, que eu tinha até colocado aqui para falar, mas eu não sabia nem se cabia, que era tipo isso, assim, de como Bruna se constrói enquanto uma musa, mas em algum momento ela resolve romper com isso e do quanto isso é corajoso, porque é muito confortável, de verdade. E a gente está falando de várias camadas, inclusive de branquitude, tipo, de novela da Globo, assim. Eu amo novela, mas assim... Mas vem de um lugar do tipo de extremo conforto e você escolhe sair daquilo para fazer cinema independente. Eu estou falando de fazer um filme com Bruna em Recife, com orçamento de curta, com contexto de curta, e ela topou. Então, isso diz muito sobre a disposição das pessoas que estão nessa mesa, que eu acho que é um dos motivos, para além da Bruna, que nos une, no desejo de fazer um cinema que venha de outros lugares, que são de outros pontos de partida e que, inclusive, se constrói e se desconstrói. Ela fez uma cobra, fez uma pessoa... uma veterinária no interior, enfim, que filme lindo, gente. Inclusive, Cidade de Campo, assistam. Enfim. E vai fazer agora uma gata do subúrbio de Recife, que é meio maluca, mas ainda assim gata. Então, como ela se dispõe a construir tudo isso e de como isso é bonito, como ela. A gente está falando do filme Sandra Roque, que a Maiara dirige e que estreia prevista para 2026. É um curta-metragem. Está entre alguns dos filmes que Bruna vai estar, né, em elenco lançando entre esse ano e o próximo. Quer falar mais, Bruna? Alguma coisa disso? Não, é isso. Eu acho que a gente vai filmar mês que vem. Mas é isso, acho que, de novo, é complexificar um pouco a personagem, né? O que é a primeira camada. É um pouco do que eu falei ontem também, que é muito lindo. Como é que essa personagem expressa uma emoção, mas quais são as emoções que ela esconde? Quais são as emoções que ela nem sabe que esconde, mas por onde essas emoções vazam? Porque sempre vaza. A gente não consegue sustentar tudo dentro da gente. A gente tem buracos, né? Literalmente no corpo, mas figurativamente, espiritual e emocionalmente. Então, a gente está fazendo... É que a gente está vivendo a pré e o ensaio agora, então é muito vivo isso. Mas a gente está descobrindo exatamente isso. O que vaza e como vaza, para além dessa gata que sabe que é bonita, né? Exato. Inclusive, enfim... esse debate sobre tipo, o que é que tem, além disso, dessa pessoa em questões de falha mesmo, assim, tipo, o que é que ela usa dessa beleza, essa consciência, enfim. E ela se relaciona com a pessoa preta no filme e como é que isso se dá nessa relação. Óbvio que em nenhum momento vai ter nenhum discurso disso no filme, não se trata disso, mas, assim, de quais são essas camadas de subjetividade na trama e que Bruna, enfim, eu já esperava isso, que somos amigas, mas tem sido muito lindo para mim construir direto com a atriz desse personagem. É o meu primeiro filme de ficção, então, assim, eu fiz uma faculdade, eu sei como é que se faz filmes, mas na prática o negócio é muito mais maluco, assim, você não tem muita ideia do que é fazer o filme. E agora eu estou aprendendo e estou aprendendo com Bruna, que tem me ensinado infinitamente o que é fazer um filme com uma atriz e respeitar essa atriz enquanto uma criadora daquele corpo, assim, que fala o teu texto. Então, uma construção de Samira, o nome da personagem, é muito mais profunda do que eu conseguiria ir só. Então, obrigada. E já comecei agradecendo já. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente pode falar sobre a Bruna também, que é a generosidade, né, muito, dela enquanto atriz. E eu acho que, para mim, foi mais especial ainda, porque a primeira vez que a gente trabalhou junto, eu também estava atuando. E eu, enfim, não sou ator. Mas está muito bem no filme, hein? Obrigada. Eu ganhei um prêmio em Sundance, né? Ô, meu amor, não precisa falar. A gente ganhou um prêmio em Sundance de atuação. E, para mim, é muito louco ter um prêmio de atuação, enfim, porque eu não sou ator, né? Mas eu acho que faz todo sentido o elenco do filme, né? Porque foi um prêmio para o elenco do filme. Faz todo sentido a gente ter esse prêmio, porque foi uma conexão tão grande, tão legal. E eu senti que eu aprendi tanto com você, sabe? Desde coisas mais técnicas que Bruna, enfim, por ter trabalhado em televisão e diversos filmes, já tinha essa coisa de se posicionar para a câmera e tal, mas também de como construir uma personagem através da relação que a gente estava construindo ali também, de intimidade, sabe? Que, para quem não assistiu o filme, o Paciência Selvagem, ele é sobre o relacionamento poliamoroso de 4 jovens lésbicas que conhecem uma sapatona mais velha, que quem faz é a Zélia Duncan, e é um final de semana na vida dessas pessoas. E toda a nossa preparação de elenco foi no sentido de construir essa intimidade entre nós,
para isso poder ser passado na tela. Então, eu acho que esse prêmio de elenco é muito lindo, porque é a materialização da conexão que a gente construiu ali, sabe? E, no caso, você realmente foi muito generosa, porque eu não tinha nenhuma experiência de atuação, pude ter com você, e depois, a partir disso, né, pude te dirigir também. Então, isso é tão rico, sabe? É tão generoso da sua parte. Queria rasgar só mais essa seda. E um curta, que a gente filmou, acho que em 2 semanas, mas a gente teve 4 semanas de ensaio. Para um curta, gente, para um curta isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Nem longa, às vezes, a gente tem 4 semanas de ensaio. Valorizem os ensaios, eles são muito legais. Recife amanhã. Vamos para Recife. Eu vou daqui direto para Recife para ensaiar com ela. Bom, e acho que para algumas imagens de uma paciência selvagem, realmente faz muita diferença, né? Tudo isso de ensaio, porque Eris Armé pesquisa um pós-pornô também, né? Um pornô queer, então tem ali coisas sensíveis para acionar de vocês, né? Para chegar naquele resultado. E uma paciência selvagem é onde a Bruna está com lente castanha, então ela não está com os olhos azuis. Então, compondo esse tipo de filme, tem essa corporeidade de Bruna. A Bruna tem alguns personagens que talvez a sua identidade doidinha extracena seja um ativo que faz as pessoas também te convidarem para esses tipos de desafios, que me parecem personagens mulheres também não hegemonizadas. Talvez o tema das bruxas e bruxaria te persegue, o tema das prostitutas, mulheres de programa, né? Então, acho que isso é muito interessante, mas tem uma coisa que eu queria confessar que me atrai muito, que é o tema dos animais, que é a cobra, e tem uma anedota que eu vou fazer para passar a próxima pergunta para a Bruna, que é: eu conheci a Bruna pessoalmente pela primeira vez em 2012, assistindo uma peça que chama Adeus à Carne, de direção de Michel Melamed, que era uma peça muito doidinha. Muito. E era começo da carreira da Bruna, não era do Choques, essa é só do Michel Melamed. Era uma peça que era totalmente alegórica e performática, praticamente não tinha falas e diálogos. Eram grandes imagens, críticas e desconfortáveis sobre carnaval, carnavalização e relações. E era o começo da carreira da Bruna. Ela tinha acabado de aparecer como, vou chamar assim, o rostinho bonito da TV Globo. E ela estava fazendo uma peça muito loucona, assim. E isso era 2012. E a cena mais significativa da peça... Não significativa, a cena que mais me marcou na peça, por conta da figura que eu estava acompanhando minimamente, né, da Bruna sendo catapultada, esse lugar da musa... Jovem. Alô? Rosto bonito, obrigada. Era uma cena em que ela imitava um cachorro, e era uma cena que tinha uma gradação e uma duração significativa. Para a gente sacar que ela é uma ótima imitadora de cachorro, era uma cena que talvez tinha uns 5 minutos, eu não sei, Bruna, era uma cena longa, assim, né, para teatro. E aí aquilo me chamou muito a atenção, de falar, nossa, aqui tem alguma coisa, essa menina faz alguma coisa, ela está interessada em algumas outras coisas que não é só, talvez, o que está aparecendo nela na TV. E era muito performática a peça. E muito do que a gente vê a Bruna fazer hoje, e se direcionar ao cinema independente, parece que talvez você tenha ficado doidinha, ou que você se direciona mais a essas coisas do experimental hoje, mas ali, 2012, né, faz mais de década, e você ainda é muito jovem, você já tinha uma predisposição à experimentação e a essa desconstrução, e o que você chamou ontem de porosidade mesmo corporal, e tal, né, que é uma coisa que também está elencada no texto da curadoria, que é essa disponibilidade física e versatilidade física mesmo, visceral. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Bruna, vinda do teatro, de escola de teatro, chão de teatro, performance, depois você faz See What Look, que era performances nas ruas de Nova York, e até chegar ao que você faz hoje, que são coisas muito desconstruídas, mas já tinha um cerne ali. Fala um pouco dessa trajetória, por favor. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu acho que essa é uma característica muito legal enquanto ser atriz, porque eu acredito muito em pesquisa.
E eu acho que a pesquisa desse ofício é uma pesquisa constante, que não acontece só nos ensaios, ela acontece o tempo todo, é um jeito de olhar para o mundo, é um jeito de ouvir, é uma disponibilidade de escuta. Mas quando eu saio de Corupá, e eu saio de Corupá porque eu quero sair do interior, porque é também, talvez, resumindo, assim, é por uma certa curiosidade também, sabe? De, e o que mais que tem no mundo? Né? O que mais que dá para fazer? O que mais... Eu queria muito alguma coisa que eu não sabia nem direito o que era, que tem a ver muito com o que eu vivo hoje, mas eu não sabia que era isso. Então, eu acho que quando eu vou para a Globo e depois eu faço as peças, e a minha trajetória lá desses primeiros anos é de muita curiosidade, muita disponibilidade, porque assim, eu quis muito isso. Eu quis muito sair de Corupá, eu quis muito conseguir pagar as minhas contas. Então, eu estava muito disposta e disponível para fazer o que fosse preciso para sustentar essa escolha que tinha se tornado possível. E essa escolha foi acontecendo, né? Eu fui fazendo um teste, depois fui fazendo outro teste, as coisas foram acontecendo. Então, eu sentia muito prazer no que eu estava fazendo. E eu tive, acho que também, a sorte de ir encontrando... E não só sorte, porque também a gente encontra muita gente, né? Mas quem, de fato, a gente tem que... Eu quero ser amiga dessa pessoa. Eu tenho várias pessoas que eu olho no mundo e falo assim, quero ser amiga dessa pessoa. Aí uma delas está aqui, a Anira. Eu olhava ela numa aula que a gente fazia junto e falava assim, eu quero ser amiga dela. E acho que a gente vai pensando um pouco essas pessoas, né? Que de algum jeito tem algo... Porque a amizade é uma coisa que acontece. Também não é exatamente eu quero ser amiga e vai ser, né? Tem várias pessoas que eu quis ser amiga e não deu certo. Amizades acontecem. São encontros que se dão, tipo paixão. Você não decide se apaixonar e se apaixona. Você fala, não vou para esse carnaval e não vou me apaixonar. E é assim, não é? Então, essas figuras também que eu fui encontrando ao longo do caminho e que eu fui me conectando e que foram fazendo sentido de conexão também foram me proporcionando esses desvios, essas personagens, esses trabalhos, né? O Michel foi uma dessas figuras, que ele era meio maluquinho, ele é meio maluquinho, e de algum jeito eu me conectei com ele, então isso reverberou no mundo, né? Então, os trabalhos, as carreiras, as coisas, elas não são só feitas das coisas que a gente faz, mas das pessoas que a gente encontra e dos laços que a gente constrói. E isso é a coisa mais preciosa, porque é aí que, para mim, reside também o prazer. E eu acho que, quando vocês falam de generosidade, eu me sinto confortável quando as pessoas estão confortáveis também. Se tem alguém desconfortável, é desconfortável para mim também. Então, eu me esforço para que seja dentro das possibilidades, porque cada situação tem as suas restrições, mas que seja de um estado de disponibilidade para fazer alguma coisa daqui para frente. Isso é agradável para mim quando eu não sinto isso sozinha, sabe? Quando é um estado compartilhado. Então, eu me esforço para isso, porque me faz bem também, no fim das contas, né? Quando é legal. Bom, eu vou fazer um aviso, assim, mudando totalmente o mindset. Avisar a plateia, vou quase ler, né? Que se alguém está com um carro estacionado na frente do teatro é para tirar, porque será rebocado, porque vai passar um cortejo como parte da mostra aqui na frente. Então, pessoa que tenha carro estacionado aí na frente, saia correndo, tire seu carro antes que ele seja rebocado. Bom, boa sorte. Bom, mas voltando aqui, antes de passar para a plateia, vou fazer uma última pergunta, provocação, que acho que os três podem falar, a Bruna foi entrevistada por um professor da Unicamp, que também foi curador de Tiradentes por muitos anos, que é o Pedro Guimarães, que é um dos estudiosos de uma coisa que chama teoria da atoração, que basicamente pensa o ator, sobretudo no cinema, como um autor das cenas, das imagens também. E eu acho que, de maneira geral, no cinema, que há uma diferença com relação ao teatro, o ator sustenta muito. O Neville falou isso ontem, né, na homenagem para você, falou justamente isso. Sustenta muito um filme. Um ator, bem como outras figuras que não são as de diretor, como montador, fotógrafo,
podem acabar com o filme. Uma atuação pode acabar com o filme. E aí, Bruna, eu queria muito te ouvir como que é o seu processo criativo com relação a esse lugar do que você falou que é o poroso, de quase encarnar esses outros personagens, você falou ontem, e ter espaço corporal para isso, um espaço para outras pessoas dentro de você. Como que é o seu processo para criar isso e se colocar em cena, não sendo necessariamente uma atriz passiva, mas sendo ativa nas proposições de criação de personagem, sem tirar o jogo com o diretor, né? E diretora e diretores. Como que você faz isso ao longo da carreira, em diferentes trabalhos? Como é o seu processo criativo nesse sentido? E uma pergunta que eu vou emendar, Bruna, me parece que os diretores te procuram, diferentes diretores de diferentes gerações te procuram, talvez por conta de uma certa versatilidade, para além do rosto e tudo mais. Talvez tenha a ver com a forma como você cria as personagens. São, desde que a gente falou, desde Cacá Jags, Daniela Thomas Neville de Almeida, Clary Ribeiro, Maiara Santana, isso, né? E são diretores de diferentes tipos de cinema brasileiro que vão jogar muito diferente com você, grandes produções, menores produções. Como que você chega a isso, ou as pessoas chegam a você a se interessar, e como que você joga junto com esses diretores sem ficar só passiva na cena, né? Eu acho que tem uma coisa de quando esse processo de pesquisa, escuta, interesse, curiosidade, ele acontece também em relação ao diretor ou diretora. Então, é também uma investigação de porque fazer um filme é uma coisa tão íntima. É tanta exposição, escrever e dirigir um filme, gente. Então, o que é que existe em vocês que dá vontade de escrever e contar uma história? Então, existe, acho que, primeiro, uma conexão com isso, sabe? O que move, movimenta essa pessoa a querer contar essa história, e quase que tentar imaginar junto o que essa pessoa vislumbra, pressente do que aquilo pode ser. E aí ir conversando, sabe? E fazendo perguntas, né? A gente fez um pouco um ensaio que foi muito assim também, de fazendo perguntas, e nessas perguntas tecendo assim um mapa do que pode ser o caminho, pode ser que seja o caminho. Então, de muita conversa, de muita escuta, de muito interesse também do que significa esse filme para aquela pessoa que está fazendo. E aí ir construindo junto com isso também uma confiança que é mútua. Para quando chegar na hora do set, eu lembrei de uma situação do Paciência, que quando tem uma cena que a Rô, que é a minha personagem, ela está se masturbando sozinha no quarto, e aí isso vai levar para a cena em que todas elas transam juntas, que é uma imaginação da Rô. E uma cena de uma mulher se masturbando pode ser... todo esse filme, né, é louco que ele é muito bom, porque ele está na beira de uma sexualização que não acontece. Ele é enraizado, né, do que são essas personagens. E aí a gente está com o Cris Lira, que é o fotógrafo, e o Eri, só nós dois. O Cris está operando a câmera, o Eri está junto no monitor e eu nesse quarto. E tem algum momento que a gente está ensaiando essa cena de como é que é o movimento do corpo e o que acontece, e aí o Cris fala alguma coisa e eu olho para o Cris. Só que eu olho para o Cris através da lente, porque o Cris está atrás, operando a câmera. E aí eu falo, e se eu olhar para a câmera? E se ao invés de vocês público, vocês só estarem aqui como se fossem uma mosquinha na intimidade de uma mulher, e se essa mulher também percebe essa sexualização, ou esse olhar dessa intimidade, ou essa tentativa de olhar o que tem por debaixo dessa mão, por dentro dessa calça? E o corte para a imaginação da Rô, que vai ser esse sexo entre as pessoas, é o olhar para a câmera. E isso é uma coisa que acontece ali, que eu proponho e percebo que pode acontecer ali, mas que só
esse espaço para que essa proposição exista é um espaço de muita construção, de confiança, de que esse estado do set, eu acredito muito numa coisa meio misteriosa e meio sagrada. Tem uma coisa de sagrado na hora que dá a ação, assim, que está gravando. Tem que existir, assim, é quase como se existisse uma suspensão de tempo e espaço. É o trabalho de muita gente. Muita gente trabalhou muito para esse momento existir. Então, é um momento sagrado. E o trabalho de todas essas pessoas acontece através dos nossos corpos de atores. Então, isso existe uma responsabilidade, mas existe algo que eu entendo quase como isso, é um lugar sagrado, assim, de respeito ao trabalho, de respeito ao ofício, de respeito à jornada de cada um, de uma coisa que atravessa o meu corpo e acontece ali. Então, eu gosto muito quando essa atmosfera sagrada acontece. E, na maioria das vezes, ela acontece especialmente no cinema. Isso é uma coisa muito gostosa de viver no cinema, que às vezes acontece menos na televisão, porque é um ritmo muito corrido, muita gente, né? Mas essa suspensão é a coisa mais deliciosa quando acontece, porque é quase como se, às vezes, aí a cena acontece, dura, sei lá, 5 minutos, corta, eu quase que não lembro direito o que aconteceu, de tão ali que eu estava. Sabe quando você vive, tipo, eu não lembro exatamente o que aconteceu ontem no palco, algumas coisas que eu falei, porque era tanta coisa que a memória ela registra uma sensação e não a narrativa linear. Então, eu acho que, retomando assim a sua pergunta, eu acho que essa minha sensação, às vezes, um pouco provocadora, questionadora, eu gosto muito de entender como é que as coisas funcionam, como é que o corpo funciona. Eu gosto de entender como é que a vesícula biliar funciona, sabe? Esse tipo de coisa bem específica, assim, bem maluquinho. Eu adoro entender como é que pequenas coisas funcionam. E essa curiosidade se dá também nessa pesquisa, aí faz o ciclo completo, né, de entender por que esse filme está vindo ao mundo. E aí eu vou provocando e vou questionando para tentar entender, assim, dar sentido. Não entender de fechar e a coisa é isso, mas de dar um sentido que reverbera a minha memória, as minhas experiências no meu corpo e que possa me dar emoção na hora da ação, da cena, para fazer essa suspensão. Vocês querem comentar? Sim. Eu acho que de algumas coisas que a Bruna falou, fazer um breve comentário, assim, eu acho que essa coisa sobre escolher as pessoas que você é amiga, e, tipo, hoje eu acredito no cinema, pode ser que daqui a um ano seja outro tipo de cinema que eu acredito, mas no cinema que eu acredito hoje é sobre fazer as coisas com pessoas que a gente ama, que a gente admira e que minimamente a gente conhece para além da página 1, assim. Eu acho que meu processo com o Bruno foi muito esse, assim. Esse não é o primeiro projeto que a gente tem juntos, tem alguns outros, e foram muito baseados em conversa de conhecer a Bruna para além da persona e tudo mais, assim. Eu lembro de uma conversa muito especial que a gente teve nesse momento, que você falava muito de Corupá, e ela falava algumas coisas, enfim, assim, sobre ser uma cidade do interior, e eu também venho da cidade do interior, morei um tempo, assim, e ela falou uma coisa que eu me lembro muito, assim, que era sobre ter chegado na cidade grande, Rio de Janeiro, saindo do... E ter muitas e não ter as referências que as pessoas tinham. Assim, eu lembro muito disso, que eu também me sinto muito nesse não lugar de não ter visto os mesmos filmes quando era adolescente, quem estava vendo Sessão da Tarde, não estava vendo Godard, enfim. Então, a gente se encontrou muito nesse lugar das descobertas das coisas novas, assim. E estar com o Bruno é poder descobrir essas coisas novas, e isso já cai nesse papo sobre ser diretora e roteirista e compartilhar com pessoas o sonho de fazer esse filme. Isso que o Bruno falou é muito real. É muita gente para aquilo dar certo, assim. Ontem a gente até falou um pouco disso, assim, tipo, o primeiro filme é muita gente que vai apostar numa história que sai da sua cabeça. E ter pessoas que apostam com você é basicamente conseguir te conduzir para isso chegar em outro lugar que você nem imaginava, assim. É trabalhar na base do inimaginável. E isso tem acontecido muito, assim. No meu filme, é um filme sapatão, obviamente. Depois eu mudo a temática, talvez, mas com sapatão. E eu estava com um pouco de resistência, tipo, de fazer uma cena específica de transa. Aí eu disse, meu primeiro filme, não sei se... E a Bruna disse, chegou até aqui. Ela, enfim, né? E a outra atriz também, assim. A gente chegou até aqui, bora mais, assim. E não é nem pela cena em si, mas pelo que ela significa naquele filme. Então, muito provavelmente, eu só não faria
isso e algumas outras coisas que foram sendo adicionadas de camada. Então, é muito mais um exercício de entender, e isso eu falo enquanto diretor, enquanto diretora e conhecendo outras diretoras que têm assim, um preciosismo com a sua história. Essa história é minha, eu quero contá-la, uma coisa meio de ego que sim, é necessário ter muito ego para fazer cinema, porque, afinal de contas, precisa de coragem. Saiu da minha cabeça, eu escrevi, vou fazer, preciso de muito ego, mas tem um limite do ego que é tipo assim, ok, eu preciso que isso seja real, e para ser real, a gente não consegue ser real só no cinema. Então, nesse exercício de construção, enfim, parece uma enorme rasgação de seda. E mas também ela vai a partir do momento que tipo assim, é uma rasgação de seda, aquela homenageada. Mas, assim, é sobre o processo de conseguir ouvir o outro e de entender que o outro está na sua mesma energia e sobre fazer o filme com pessoas que você ama. Claro que nem sempre é assim, que a gente está falando de mercado, né? Um dinheirinho e tal, não sei o quê. Mas quando é o cinema independente, quando a gente pode escolher com quem trabalhar, eu acho que a melhor escolha é com pessoas que também te escolheram de volta. Eu acho que é o meu caso com o Bruno, desde a primeira vez que a gente trocou e, enfim, participou do debate. Eu já me perdi o que eu estava falando, mas era sobre parabéns. Vamos fazer um filme e vamos ser pessoas. Enfim, imagino que tem muita gente também aqui que dirige, quer fazer seu filme, então encontrem as pessoas certas e acreditem, mesmo que às vezes, enfim, caímos em incoerências e como é difícil fazer cinema. Porque tem uma coisa de fazer cinema que eu tenho a sensação, agora que eu estou escrevendo também, que quando eu estava escrevendo sozinha, era só uma coisa da minha cabeça. Aí, de repente, sei lá, você tem uma produtora, você tem uma consultoria, e, sei lá, você aplica para um edital, aí você vai lá faz um pitching. Aí, de repente, você se sente num trem, num trilho, em alta velocidade. E você não é a única pessoa que está responsável por esse negócio caminhar. Então, é tipo, fudeu, não dá mais para pular. Eu ia falar fudeu, mas não sabia se poder, mas é tipo, fudeu, é a sensação que eu tenho. Já está acontecendo, né? E aí você vê que é isso, as personagens, as pessoas, elas vão fazendo parte da coisa por conta própria. Então, talvez nisso de escolher bem com quem você quer estar, porque essas pessoas vão tomando decisão por você e junto com você, porque faz parte do trabalho delas. Então, é importante que você admire elas e confie minimamente nelas, porque é impossível uma pessoa só decidir tudo, apesar de que muita coisa passa, né? Eu lembro de uma fala da Céline Sciamma, que é uma diretora francesa, e falam, cara, tem uma hora que me perguntaram assim, Céline, a personagem vai beber uma sopa, você prefere que a sopa seja de abóbora ou de brócolis? Ela, sei lá, entendeu? Tanto faz. Eu tenho que decidir tanta coisa que eu não quero decidir a cor da sopa. Mas tem muita gente pensando, até inclusive na cor da sopa. Só queria, falando agora, né, e falando sobre o processo criativo, que eu lembrei de uma coisa que foi muito especial no Se Eu Tô Aqui é por Mistério, que a gente teve a diária, que a gente gravou com a cobra, né, a cobra animal, e pensando nesse processo criativo com a Bruna, e pensando em como ela gosta também de construir esses personagens, eu falei para a produção, gente, a Bruna tem que estar aqui no site, porque ela precisa conhecer a cobra, ela precisa encostar na cobra, sabe? Ela precisa ter essa troca com a cobra, porque ela vai ser a cobra. E aí a produção, não, porque dinheiro, tempo, não sei o quê. Eu, não, gente, tem que ter. E aí a Bruna foi lá e acabou que foi uma experiência super legal, porque a cobra, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade alguma vez de segurar uma cobra, mas como ela não tem mão nem pé, ela se movimenta por beliscõezinhos que ela dá na nossa pele. E é assim que ela consegue andar. E eu acho que, pensando no processo criativo, e também por ter tido essa experiência com atuação, para mim isso foi essencial, assim, para você construir a sua personagem enquanto cobra, sabe? E acho que são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E lembrando de uma outra coisa também, que durante o Paciência,
A Bruna, ela foi a única atriz que pedia para ver a decupagem, os planos. Então, eu acho que vai muito dessa coisa da sua curiosidade, mas como isso também desemboca num alto nível de profissionalismo, sabe? Que a gente está falando muito aqui de cinema de amizade, cinema de trocas, mas eu acho que é importante ressaltar isso também, o quanto esse processo criativo torna você uma profissional, uma atriz assim de altíssimo nível. E por isso que é tão bom de trabalhar também, porque além dessas trocas, você é muito boa no que você faz. Há quem vai dizer que essa coisa de querer acompanhar a decupagem é controle, não quer passar o AD para atriz. Eu sofro tanto, que eu gosto, entendeu? De ver. Que eu penso assim, tecnicamente. Tem 3 cenas no dia, 4. Tem essa cena aqui, que é uma cena muito difícil, que envolve muita emoção, ou que tem uma coisa física mais difícil de fazer. Essa cena vai ser antes ou depois do almoço? Essa cena vai ser antes ou depois? Quanto tempo está reservado para essa cena? Para saber se eu vou... Quanto tempo eu tenho para me preparar, sabe? A montagem de luz vai ser rápida ou é uma cena que prepararam mais tempo? Qual vai ser o nível de faísca que eu tenho que dar para isso acontecer? Então, ordem do dia é uma das coisas mais preciosas que existem para mim. Apesar de existir uma resistência muito grande, às vezes, de entregar algumas informações para a gente do elenco, como se a gente era melhor proteger o elenco, para que o elenco não saiba como a coisa funciona, ou como é que a coisa acontece, ou para que não tente controlar. Eu também não posso defender muito a minha classe, porque tem histórias péssimas, realmente. Mas, do meu ponto de vista, assim, para mim é muito importante entender essa dinâmica, né? Então, que lente que vai usar, qual é a decupagem? A gente vai ter quantos planos, né? Você vai fazer um plano detalhe da minha mão? Porque isso altera. Se você vai contar a minha tensão através da minha mão apertando essa almofada, muda talvez o que eu vou fazer no meu rosto, porque eu posso ficar com o rosto plácido e a tensão vai estar na mão. Muito interessante, mas se eu não souber o que vai acontecer, como é que eu também tenho agência enquanto atriz, sabe? Então, eu acho que esse cinema que eu tenho feito, essas pessoas que eu tenho trabalhado, né? Marcelo está aqui, Juliana Rojas, Eri, Clary, Anitta, enfim, são pessoas que acreditam e respeitam essa agência que a gente tem enquanto profissional do audiovisual, assim, como é que eu vou construir isso, assim, não retirem de mim a minha agência, não tirem de mim informação sobre o que vai acontecer, porque se está dando merda, porque, sei lá, não chegou o refletor para fazer a cena, porque o aluguel, sei lá, deu problema, e a equipe inteira está tensa, eu vou sentir, eu estou em cena, e aí eu não vou saber o que está acontecendo, vou pensar... Claro que eu vou pensar, é comigo? É o meu problema? E não, porra, é só um refletor que está atrasado. Então, eu entendo que cada ator tem o seu processo. Tem gente que prefere não saber do que está acontecendo. Para mim, me ajuda a entender o que está acontecendo, sabe? Me ajuda a entender que, porra, a diária que eu não fiz ontem, eu estava de folga, mas a diária atrasou. Teve vários problemas, a equipe foi dormir cansada, um pouco estressada. Isso altera a diária do dia seguinte. Se eu sei minimamente que isso está acontecendo, é outro macio para chegar, sabe? Então, conhecimento, para mim, é responsabilidade e é agência. Eu gosto de ter essa agência, sabe? É uma coisa que eu fui construindo e foi sendo importante para mim ao longo do tempo. Talvez... isso venha um pouco da televisão, porque na televisão, como tem muita coisa acontecendo, muita cena, a gente faz, às vezes, 30 cenas num dia. No cinema, a gente faz 4, 5, 6. É um volume muito grande. Então, tem coisas que não estão olhando por mim, que eu tenho que ficar preocupada sozinha, porque ninguém vai me dizer, ou vai cuidar, ou vai ter o carinho de, né, agora é isso, agora é aquilo. Então, eu fui também tentando entender, eu olhava, né, a ordem do dia de lá, o que vai fazer agora, eu gosto de chegar, isso é uma coisa que eu gosto também, de chegar no set, os produtores odeiam, chegar no set antes do set estar pronto. Eu sei que tem um momento que é a chegada do elenco no set, e isso também
baixa um pouco, né? Dá uma equalizada assim na energia da equipe toda, porque antes é montagem, trabalho, grita, não sei o que, traz isso, traz aquilo, chega o elenco, é tipo, tá pronto, a gente vai fazer cena. Eu adoro chegar no set antes e ficar ali no cantinho, olhando, montar a luz, montar a cena, as conversas que estão acontecendo, o clima que está, também é uma coisa que me ajuda. Mas enfim, é uma coisa muito minha, que eu fui tecendo ao longo do tempo, assim, que não é necessariamente como se faz, mas para mim é importante. Eu gosto desses, né, às vezes sentar ali no cantinho e só ficar olhando como é que a coisa está acontecendo. Acho que tem uma coisa que fica muito forte nas falas da Bruna, que é coletividade, né? Ontem você agradeceu muito isso, que é eu encarno a personagem porque um monte de gente está fazendo coisas para poder encarnar aquilo. E acho que você gosta de ser trabalhadora, né? Talvez seja isso. Não, é sério. O Nem capitalismo me pegou, eu fui mordida, que bosta. Não, tem a parte do trabalho que é legal, mas descansar também é muito bom. Descansem, preservem o sono. Acho que mais nesse sentido da trabalhadora que pega a mão na massa, né? Talvez não fica lá sendo abanada entre uma cena e outra. Talvez possibilidades de musas aconteçam em alguns sets, né? Bom, eu queria abrir para a plateia, pelo menos para a gente ter esse momento de jogo com a plateia, né? Uma atriz muito conhecida, acho que tem gente que gostaria de falar, comentar coisas. Quem quiser. Tem uma pergunta, a gente faz pelo menos uma rodada, que nosso tempo vai acabar daqui a pouquinho. A gente começou 10 minutos atrasado. Uma aqui, uma ali, mais uma pode ser de repente, e uma ali. 3 perguntas. A gente faz uma rodada de 3. Boa tarde, eu sou Dudu Melo, sou ator mineiro, pessoa com deficiência visual. Já deixo o convite para hoje à noite no Cine Tenda, às 10 horas, o Parque de Diversões. Prestigiar a gente lá. E comentar um pouquinho com vocês, sobre o tema do festival, da mostra. Que cinema é esse? E a gente vê que a mostra já tem várias atividades com libras e já alguns filmes com audiodescrição. Isso é um primeiro passo, é um processo para a gente trazer pessoas com deficiência para as plateias. Mas a pergunta mesmo é como vocês, criadores, criadoras, né, quem quiser se manifestar, fique à vontade, pensam nessa diversidade também. Personagens com deficiência, artistas com deficiência. Qual o olhar que tem, se não tem, qual seria esse processo? Obrigado. Tem uma ali atrás, né? E uma aqui. Eu sou o José, sou daqui de Minas mesmo. Queria parabenizar, né, pela homenagem, pelo tempo de carreira, pelos trabalhos incríveis. E a minha pergunta é sobre esse tema que rodou toda a conversa, que é o tema da porosidade, do que vaza e daquilo que introjetamos, né? E, enfim. E aí, nesse sentido, você falou que a partir da caracterização, o olhar do outro é parte constitutiva da sua autopercepção. Só que para você, no entanto, essa sensibilidade parece ser palpável ao ponto de você materializar ela em um personagem. Como você desenvolveu esse modo de se relacionar com o olhar externo? Foi estudo teórico, pesquisa, prática, algum inatismo seu, suas experiências? Ou isso que você chamou de sagrado do sacerdócio de ser ator, de ser atriz? Mais alguma pergunta? Tinha uma ali no ar. Ela não quer. Já vou. Bom, sobre a primeira pergunta, eu acho que é muito importante que a gente cada vez mais consiga contar histórias, como a Mayara falou, de um ponto de partida diferente, né? Inclusive das pessoas com deficiência, eu tive o privilégio de interpretar, falando assim, trazendo para o que é a minha experiência pessoal, que eu acho que é o que me cabe aqui. Eu tive o privilégio de interpretar uma personagem que tinha autismo numa novela e que foi uma construção, uma pesquisa muito grande. Assim, eu lembro de ter ido
para Floripa. Fiquei um mês sendo voluntária num lugar que trabalhava com pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, adultos. Então, fiquei umas 2 semanas indo todos os dias lá, trabalhando, conversando, né, com as pessoas, entendendo o que daquilo reverberava em mim, entendendo a dimensão da situação. E eu acho que eu aprendi muito e, ao mesmo tempo, dependendo do alcance dessas narrativas também, eu lembro, uma das pessoas autistas que me acompanharam nesse processo, ele se chama Wilson. Ele é um artesão carioca, ele faz bonecas de crochê e lã. E o Wilson, ele tem um autismo leve e, pelo governo, você tem direito a um salário mensal se você tem alguma deficiência. E, naquela época, que era 2013, talvez, o governo não considerava, ele não tinha conseguido esse valor mensal por não considerar o autismo uma deficiência. E aí ele me conta que, depois da novela, ele consegue. Então, eu acho que as histórias, os filmes, as novelas, eles têm o poder não só de fazer a gente sonhar, ou da gente identificar quais são as nossas dores, de a gente poder se projetar em outros lugares, mas, às vezes, de fato, eles alteram coisas muito pontuais e significativas no mundo concreto, né? Então, contar histórias tem muito poder, assim. Enfim, foi o que eu pensei de comentar sobre isso. Não sei se Mai e Clara querem falar alguma coisa, ou você, Mari? E aí, sobre a resposta... Eu falei, eu lembro a Bruna, qualquer coisa, outra pergunta, mas eu lembro mais do olhar do outro e dessa construção da porosidade. Seria sobre isso que você queria ouvir, né? Ela pediu para repetir, não para sair na gravação também. Então, a pergunta é sobre esse tema da porosidade, do que vaza e daquilo que introjetamos, que esteve bastante presente no seminário, né? E aí, nesse sentido, você falou que, a partir da caracterização, o olhar do outro se torna parte constitutiva dessa sua autopercepção, né? Que vai ali ser usado para construir o personagem. Para você, no entanto, essa sensibilidade parece ser palpável ao ponto de você conseguir materializar ela num personagem. Como você desenvolveu esse modo de se relacionar com o olhar externo? Isso foi um estudo teórico, foi pesquisa, prática, algum tipo de natismo seu, suas experiências, ou isso que você chamou de sagrado do sacerdócio de ser ator? Acho que, enquanto mulher, pensar no olhar do outro é algo que acontece, né? Não tem como ser mulher no mundo e não parar para pensar o que significa no olhar do outro quando você anda na rua com um tipo de roupa ou outra, ou quando você é simpática e entendem que você está dando em cima. Então, o olhar do outro é um tema que é constante, acho que se coloca muitas vezes para quem é mulher. Eu sou um pouco nerd, eu gosto de estudar. Então, eu fico pensando assim, eu não consigo te dar textos específicos, mas eu lembro de um grupo de estudos de filosofia e feminismo que eu tive aula com a Márcia Tiburi, com a Djamila Ribeiro, com a Jamile Pinheiro, e que ali a gente pensava muito também o que significa esse olhar, essa experiência de ser mulher no mundo. E aí eu acho que também na troca, né, até essa coisa da cena, assim, do paciência, de poder olhar para a câmera. Clara e o Eri são pessoas que eu troco muito também sobre o que significam as coisas, né, para além do fazer delas. Então, acho que tem um pouco de estudo, tem um pouco de conversa de bar, tem um pouco de experiência, e tem um pouco da sensação também, né, porque, assim, essa coisa de ser atriz, que eu falei ontem, acho que também é um estudo de autoobservação, né? E conseguir perceber que determinado gestual, cabelo, coisa, altera a maneira como as pessoas me veem. Tipo, se eu estou careca, as pessoas me veem de um jeito. Se eu estou com uma roupa bem sapatão, as pessoas me tratam de um jeito. Se eu estou com uma roupa hiperfeminilizada, as pessoas me tratam de outro. Isso se coloca na minha frente, né? Isso é uma experiência humana. Isso diz da nossa interação social. E experiência humana e interação social é
construir personagem, contar história também. É um pouco a observação dessas dinâmicas no mundo, que também eu levo para o meu trabalho enquanto atriz. Então, é nesse sentido que eu falo que esse ofício, essa pesquisa, ela é constante, ela não se dá só no ensaio. É todos os dias esse olhar um pouco atento, assim, de como é que as dinâmicas se dão, como é que as coisas acontecem, como é que meu corpo responde às coisas, enfim. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta para a gente ir encaminhando para o final. Eu falei isso, né, dos diferentes diretores com os quais a Bruna trabalhou. São diretores, inclusive, de uma época, alguns deles, que era muito mais normal ver grandes atores começarem no cinema e depois a gente ver esses atores na TV por conta da proeminência da atuação nos filmes. E aí a Bruna vem numa geração que passa a interessar diretores dessa época, né, que dirigiram o Carvana, próprio Antônio Pitanga, que está aqui, e depois vão para a TV, atores assim, né, mulheres também, Ruth de Souza. A Bruna vem de uma geração que esses tipos de diretores olham para você em cena na TV e se interessam pelo seu trabalho. E eu não acho esse caminho muito trivial para os filmes que esses diretores fazem. Estou falando justamente de Neville de Almeida e Cacá Diegues, por exemplo. E aí eu perguntei para você, né, nessa organização dessa conversa, como que foi para você se perceber sendo interessada por esses diretores, em termos dos papéis também que você ia fazer, né? Mas esse arco de ser interessada por esses diretores e também por esses diretores. A Bruna vai de uma ponta a outra, das grandes produções às produções de menor orçamento, dos diretores consagrados de um período do cinema que trabalhavam com atores num outro registro e depois eram consagrados pela TV, e para diretores que são diretores em início de carreira. E uma coisa que você me falou, Bruna, é que você, acima de tudo, estuda e gosta de cinema. Então, há um encontro seu também com essas pessoas. E o que eu acho interessante de sacar nisso é você falando, por exemplo, de Celine Sciamma, de Suspiria. Não me parece uma pessoa que está aqui perdida e vai sendo interessada por esses diretores. Fala um pouco disso, assim, do estudos com relação ao cinema e seu interesse por cinema, né, que te conecta com determinados diretores ao longo da carreira. Eu acho que é fruto de uma paixão e de uma pesquisa, de um interesse. Assim, eu frequento festival enquanto espectadora para assistir filme. Eu e a Maia, a gente se conheceu. Eu fiz a curadoria do teu filme. Então, Gabriel Bortolini, que está aqui, me chamou para fazer a curadoria junto com ele de uma mostra em Petrópolis. Aí um dos filmes que eu curei foi o filme da Maiara. E aí a gente participou de uma mesa e se conheceu. Então, mas, sei lá, às vezes, quando eu vim aqui, a gente assistiu Mães do Derek, aqui nessa mesa do Cássio. Aí depois o Cássio estava aqui, e aí eu passei a conversar com o Cássio. O Cássio é do Paraná, sabe? Do interior do Paraná. Então, também tem uma conexão ali, Paraná, Santa Catarina. Então, é um lugar de curiosidade, assim, de aí entender o que o Cássio estava pensando, o que significava aquele filme. Então, a gente foi conversar, saiu daqui pela rua, caminhando, conversando. Então, é um interesse que é muito fluido, assim, para mim, de uma curiosidade do mundo, que talvez é desde, tipo, eu quero sair dessa cidade pequena para ver o que tem no mundo, e uma vez que eu estou aqui no Festival de Cinema, o que tem aqui? Que filmes tem aqui? E que pessoas estão aqui, que eu posso conversar, e o que elas vão me contar? Então, e eu acho que, conectando a uma coisa que a Mayara trouxe, assim, de que eu me sentia muito desconfortável quando eu cheguei no Rio e eu não tinha visto Truffaut, Godard, eu nem sabia quem eram, porque os estudos, né, eu estudei a vida inteira numa escola pública e que tem coisas muito maravilhosas, mas que tem suas falhas também, então eu não sabia, sei lá, disso, entendeu? Eu não sabia quem eram. E eu me sentia muito desconfortável no começo. E depois eu fui entendendo, tipo... A gente sabia de outras coisas. Exato. Eu sei de outras coisas, sabe? Eu sei que chá de goiabeira faz bem para o intestino. Sei lá, entendeu? Tem outras coisas que eu sei. Eu sei que as bananeiras crescem em trio e que elas só dão cacho de banana uma vez na vida.
Isso são coisas que eu sei. Todo mundo sabe disso? Não, cada pessoa tem os seus conhecimentos. E aí eu fui entendendo que, ok, tudo bem, eu posso não saber, eu não preciso ter vergonha de não saber. Porque a gente vem de lugares diferentes, a gente estuda coisas diferentes, e eu posso falar, eu não conheço. Nossa, mas como vocês conhecem? Não conheço. Mas eu posso conhecer. E aí eu fui assistir, algumas coisas eu assisti, outras não, ainda vou ver. Então, mas acho que eu perdi o fio desse negócio da... Conectei com o negócio que a Mayra falou, mas acho que, enfim, vem um pouco desse lugar de aproveitar a vida, sabe? Tipo, a vida tá... É óbvio que eu tenho momentos de profunda depressão em casa, sozinha, e falar, tipo, caralho, tá dando tudo errado, não faz o menor sentido. Mas, em geral, eu sou uma pessoa otimista que acredita na vida, que tem fé no mistério da vida, de falar, cara, tem tanta gente no mundo, tem tanta coisa acontecendo, o que é possível conversar, trocar, descobrir, né? Histórias inusitadas que eu vou guardar. Sei lá, vou contar uma, só para finalizar. Que os urubus... Os urubus comem a carniça. E aí tem um monte de larvas que grudam no pescoço do urubu, porque ele está comendo carniça, né? É o que ele faz. E sabe como é que ele se livra dessas larvas que grudam no pescoço dele para ele não morrer? Porque senão elas vão comendo ele inteiro. Ele voa bem alto, a ponto de uma altura não ter oxigênio para as larvas sobreviverem. Aí elas morrem. Então, sabe, umas coisas assim que são muito tipo maluquinha. Mas não é tão lindo que você tem que voar bem alto a ponto de matar o que pode te matar? Sabe? Então, isso pode ser uma coisa tipo uma conversa de bar, pode ser uma coisa que eu ouvi no podcast, entendeu? Mas a vida é sobre isso também, sabe? Sobre essas coisas esquisitas e às vezes sem sentido, que parecem que não vão levar a lugar nenhum, mas que daqui a pouco dão num filme ou dão numa personagem. Então, ir vivendo a vida, sabe? E aproveitando o que se coloca, mesmo que possa parecer desimportante, como essa história do urubu e das larvas. E aí a última mesmo, eu acho que teve... Isso está na entrevista, e eu acho que a linha de frente do que, em geral, as pessoas têm te acionado e te perguntado, a gente conversou sobre isso, que é a sua atuação na militância LGBT, como mulher sapatão. Esse caminho de conversa foi discutido com a Bruna, que foi muito generosa, basicamente acatou tudo que a gente ia falar. E aí, nesse caminho de conversa, eu expliquei para a Bruna que não colocar isso como carro-chefe da conversa era uma forma de trazer à tona algo que fosse antes de falar da possibilidade de, então, agora, a Bruna ser considerada uma ótima atriz sapatão, ou uma ótima atriz de filme queer, ou agora a musa do cinema queer contemporâneo brasileiro. Porque, talvez... essas coisas da delimitação, de novo, pela diferença, do que é considerado a diferença com relação ao normativo, pudessem limitar você de novo, ou te colocar numa caixinha de novo, que acho que foi algumas caixinhas que foram tentadas te colocar e você transcendeu isso. Mas é óbvio que a militância LGBT está aí e trouxe coisas para você em termos de carreira. Abriu portas, te levou a novos encontros, a novas amizades, a novos diretores. E também foi desafiador para outras coisas. E, na chave da militância, você estava falando de Truffaut, mas, por exemplo, já vi a Bruna recomendar no stories dela a Adélia Sampaio. Talvez já tenha visto você falar de Barbara Hammer, não sei. Então, assim, a Bruna está falando de tudo isso, mas aí, por conta de um determinado caminho da vida, ela também... Aí ela fala de Celine Sciamma. Ela também conhece um tipo de cinema que muita gente, com relação ao hegemônico, e talvez conhece toda a cinematografia francesa, não conhece ou não se conecta com. Então, como que é que essa sua relação com a saída do armário, a militância LGBT, transforma também essas referências para a construção de personagem, mas também para entender que tipo de cinema que você quer fazer, que tipo de cinema que você quer que outras pessoas conheçam, a ponto de falar em stories de Barbara Hammer e Adélia Sampaio, sabe? Fala um pouco do que isso te trouxe. E, por fim, não esqueça dessa parte, fala dos seus projetos de querer fazer cinema, porque acho que isso também conecta com a história dessas musas, que não eram consideradas nem possíveis, talvez, de falar, de fato, nos filmes, de também poderem fazer filmes. Acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? A Bruna tem anseios de fazer filmes, já que tem roteiro escrito. Então, fala disso, Bruna, por favor.
Tá, desculpa. Aquelas que eu mesmo já fiz. Mas, enfim, falando da sua saída do armário e de onde isso te levou, e assim, a ponto de, sim, você se conectar com o cinema, que não é hegemonizado e é muito interessante, de autoras como Bárbara Hammer, Adélia Sampaio, Celine Sciamma. Para onde isso te levou e o que também te trouxe desafios, né? Eu acho que... Eu fiquei muito feliz quando a gente teve uma reunião, eu e a Mariana, para falar dessa conversa, porque às vezes eu assisto entrevistas de alguns atores no Brasil e eu vejo tanto que eles podem falar sobre processo e construção de personagem, e eu, às vezes, tenho que ficar respondendo sobre ser sapatão ou ser mulher, ou enfim. Então, e a Mariana trouxe várias coisas sobre pesquisa, construção de personagens, sobre esse ofício da atuação. E eu fiquei muito feliz, porque há muito tempo eu estava com vontade de poder falar sobre isso. Eu acho que essa homenagem me trouxe essa oportunidade. Foi a minha escolha de falar ontem, quando eu recebo o troféu, né, de falar sobre esse ofício. Então, eu acho que o cinema feito por pessoas queers, por pessoas não brancas, por mulheres, tem uma possibilidade, é óbvio que não necessariamente, né, não quer dizer, mas tem uma possibilidade de um desvio, de um deslocamento do olhar, de que parte de um outro ponto de partida, de uma outra experiência, né? O fato de você ter esse corpo no mundo, você experiencia o mundo de um outro jeito, e, portanto, a história que você quer contar passa por outras partes do seu corpo. E o jeito que você enquadra a câmera também. Então, me interessa muito o que essas pessoas estão querendo contar, que cinema é esse que elas estão querendo contar, e poder fazer parte disso enquanto trabalhadora desse cinema. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é bonita demais, que é ser testemunha disso. Eu fui testemunha do Clary fazendo seu primeiro filme. Eu estou sendo testemunha da Mayara fazendo o seu primeiro filme de ficção. Isso é muito precioso, isso é quase... É lindo demais, assim, que fazer um filme é difícil pra caceta. Fazer um primeiro filme, então, puta que pariu. E é de muita intensidade, é de muita vulnerabilidade, de muita intimidade. E aí, de algum jeito, eu sou testemunha disso. Então, quando eu começo a falar que eu sou sapatão, que eu me relaciono com mulheres, eu acho que é um divisor de águas na minha vida, porque a gente ainda vive num mundo que tem dificuldade de lidar com isso, por mais que a gente aparentemente lide mais ok hoje em dia. No fundo, no dia a dia da minha vida, na construção estrutural de como as coisas se dão, é pesado ainda, sabe? É tipo, ok você ser sapatão, mas não precisa falar tanto sobre isso, né? Então, é claro que existe uma resistência ainda do mundo em relação às nossas histórias, aos nossos corpos, a como a gente quer contar as coisas, mas, ao mesmo tempo, existe um lugar de encontro poderoso cinematográfico que se dá quando eu encontro essas pessoas, quando eu faço esses filmes, mas existe também um lugar de um encontro muito íntimo meu de como é que eu me sinto quando eu estou com essas pessoas. Eu sou uma pessoa muito mais legal quando eu estou entre pessoas queers, entre mulheres. Eu sou uma pessoa mais generosa, mais calma, mais suave, mais divertida. A minha guarda mais baixa, sabe? Eu gosto de quem eu sou quando eu estou com essas pessoas. Eu gosto de quem eu sou quando é com elas que eu tenho que me relacionar no set. É mais macio. Não quer dizer que seja desafiador e legal também trabalhar com outras estruturas, né, com homens, ou com pessoas mais velhas, ou com pessoas héteras. Também tem as suas dinâmicas que são interessantes, mas aqui é um lugar de aconchego. Talvez esse conforto que eu saí, né, porque realmente é muito confortável trabalhar na televisão e ficar ali, porque você tem contrato, você vai tendo trabalho um atrás do outro, e não precisa fazer mais nada, né? A coisa caminha, assim, se você quiser ficar ali. Mas isso nunca... eu sou muito agitada. Então, não deu. Eu fui pesquisando outras coisas. Então, mas aí, encontrar esse povo chamado mulheres, esse povo chamado gente LGBT, traz um lugar de aconchego que é muito íntimo para mim.
Então, acho que isso talvez diz mais sobre a minha sensação comigo mesma do que exatamente sobre, do meu ponto de vista, né, sobre a minha trajetória profissional. É obviamente que existem marcos, esses filmes são filmes extraordinários, com os quais eu ganhei prêmio em Sundance, que são premiados aqui em Tiradentes, na Berlinale, em Cannes, que é tipo um cinema extremamente valorizado no mundo, um cinema muito inteligente, que consegue comunicar com o público, é um cinema extraordinário, é fabuloso. E isso é incrível, e isso é um marco na minha carreira. Mas a minha sensação de dentro, só enquanto uma menina curiosa que queria sair do interior, é de um lugar de muito aconchego, um lugar de aprendizado. E eu valorizo muito quando eu encontro esses espaços, sabe? E aí você quer... Você também quer roteirizar a partir desse olhar, talvez. E aí eu tô... Eu não sei muito como exatamente isso se dá, assim, mas está se dando. É o negócio do trem, né? Dos produtoras executivas do filme estão aqui. Eu estou assim, gente, o trem já está andando. Eu tenho que terminar esse roteiro em 3 meses. E já está rolando. E eu acho que parte um pouco dessa coisa que você falou, da atoração, né, de ter uma agência em cena, ser um ator, agente, criador da cena. Então, de algum jeito, isso sempre vem essa agência de contar as histórias, esse contar histórias, vem acontecendo nos últimos 15 anos. Eu acho que é mudar só um pouco da onde, qual a perspectiva, né? Então, ao invés de enquanto atriz, para além de atriz, é enquanto roteirista, enquanto diretora. Enfim, é um longa-metragem de ficção que se passa na minha cidade natal e que se chama Corupá. Então, é também um jeitinho meu de olhar para esse interior do Brasil, mas também para esse interior de dentro da gente, né? Dessas coisas meio maluquinhas e estranhas que eu gosto. Bom, então estamos finalizando a mesa de homenagem à Bruna. Acho que posso passar a palavra para a Clary, para a Maiara finalizarem também. E a Bruna faz uma fala final também. Eu estou muito feliz com essa homenagem para a Bruna. Eu acho que é muito legal assim quando a gente vê uma pessoa que a gente tem um carinho imenso ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Isso me deixa assim explodindo de emoção. Quando eu estava fazendo a montagem do Paciência Selvagem, o Eri me apresentou um conceito de uma mulher chamada Anne Sekovich, não sei se eu estou falando certo o nome, mas é um conceito de memórias de sentimentos, né? E eu sinto que é isso que a gente está fazendo com o nosso cinema. A gente está criando memórias a partir das nossas experiências. Por exemplo, o Paciência Selvagem, ele foi gravado na casa onde eu morava, no Rio, e foi gravar a casa da Vandy, foi gravada na casa onde o Eri morava. E pensando em memória, principalmente memória queer, né, que a gente não, pelo menos no Brasil, a gente não trabalha ainda com a preservação dessa memória, a gente não... E pensando em cinema também, né, em preservação de cinema e tal, mas eu acho que quando a gente fala especificamente de memória e arquivos queer, esses arquivos de sentimento que a gente está criando a partir dos nossos filmes, para mim é muito emocionante, sabe? E é muito lindo poder construir isso com você. Então, eu estou super feliz, amiga. Te desejo assim mais e mais filmes, uma carreira brilhante. E espero fazer mais trabalhos com você também. Nos deem dinheiro que a gente vai fazer. Eu compartilho do sentimento de Clara e de muita felicidade de poder estar aqui, de muita felicidade de poder celebrar a Bruna, de muita felicidade de poder pensar esse cinema e ter esse papo onde transcende direção, roteiro, atuação e especialmente conexão com as pessoas, que são muito profissionais, obviamente, também não é isso. Não façam só com amigos, façam amigos profissionais de cinema. Eu acho que, enfim, assim, vários sentimentos ao mesmo tempo, especialmente de carinho por essa percepção de que a gente parece muito que a gente está fazendo história, assim, os filmes que a gente faz do nosso ponto de partida, do lugar de onde a gente vem e também dessa coisa interior, assim, tipo, é muito raro isso não estar presente nas
cinematografia, e eu não falo nem só enquanto corpo, mas enquanto o que a gente sente e vive e, enfim, registra a partir disso. Então, eu compartilho desse mesmo sentimento de ter mais trabalhos com a Bruna, não só enquanto diretora, mas enquanto escrever junto e pensar junto, e especialmente de se manter curiosa, que eu acho que de todas as coisas inspiradoras, desde o Urubu com Vermes até como ver o mundo, assim, acho que uma das coisas mais inspiradoras desse processo de conviver contigo enquanto amiga, enquanto parceira de trabalho, é a tua curiosidade e desejo de saber mais, de ir além, de ver os filmes, tipo, uma coisa que eu não tinha pensado nesse processo, assim. Ela me pediu um drive dos filmes que eu estava vendo para o meu filme. Eu falei, meu Deus, ela quer ver tudo. E ela viu, cara. Ela falou de todos. Eu fiquei tipo, calma, cara. Tipo, enfim, lindo, assim, lindo. Enfim, é sobre trem, é sobre barco, é sobre estar na mesma página, é sobre olhar para frente e ser um pouco desgovernado nesse controle, mas confiar em quem está do seu lado. E Bruna é uma ótima parceira de viagem. Eu queria agradecer mais uma vez. E muito obrigada pela presença de vocês. Tô com um aqui. Ai, até de urubu eu falei, gente. Então, acho que foi bem legal, né? Obrigada, obrigada pelo interesse, por vocês estarem aqui. A gente faz filme, no fim das contas, para conversar com vocês, com o público, para entregar para as pessoas, para pensar sobre o nosso mundo, para se divertir também pelo caminho. Então, eu só tenho a agradecer muito vocês, você, Mariana, Clary, Mai. Obrigada.